E aí, professor, beleza? Coleguinhas de classe, feliz Páscoa aí, atrasado pra galera, que vale a intenção. Hoje, eu e minha dupla, Kazekage Gara, bicha brava. A gente vai falar aí de um assunto bem polêmico, aliás, trabalho de literatura brasileira 3 pro professor Luiz Rogério. Vamos falar aí do racismo, cara, um assunto pesado aí, o racismo presente nas obras do Monteiro Lobato. E por que é um assunto delicado? Porque envolve muitos pontos de vista, muitas ideias, muitos posicionamentos diferentes. Eu acho que isso se deve um pouco, inclusive, ao Monteiro Lobato ter uma representatividade maior na nossa literatura para o público infanto-juvenil. Então já é muito usado dentro de escolas, já é muito pautado. Eu mesmo tenho um exemplar aqui, ó, muito bom. Emília no País da Gramática. Esse livro que foi indicado pela professora Juliana, inclusive, do nosso curso. É um livro extremamente didático, todo ilustrado, para você trabalhar com qualquer idade. Eu tiro muitas dúvidas dentro desse livro, então tem o seu valor. Contudo, a discussão não é se ele era racista ou não, porque a gente sabe que ele de fato era racista. Tivemos aí o público brasileiro veio à tona, tivemos acesso a cartas pessoais do Monteiro Lobato, endereçadas ao Godofredo Rangel, um colega, amigo, não tenho certeza, onde ele está explicitando a insatisfação dele com a recusa da publicação do livro Presidente Negro dentro do território estadunidense. E por que esse livro foi recusado? Oh meu Deus, se você não conhece, vale a pena, você que não é o professor e de repente está vendo esse vídeo. Cara, é um livro que trata de segregação de classe, bem curto e grosso assim, sabe? É um livro extremamente misógino e racista. Então, esse livro recebeu consecutivas negativas de publicação e nessa insatisfação do autor ele resolve desabafar ali com um brother dele e ele fala, né? Eu errei em ter vindo pra cá tão tarde, pra cá Estados Unidos no caso, ele fala. Eu devia ter vindo na época que linchavam negros. Então olha o naipe do cara, né, mano? Ele inclusive faz uma menção a Ku Klux Klan, que era uma seita de supremacia branca, eles matavam gente nos Estados Unidos, pessoas negras e judeus. Eles tinham aquele capuzinho assim, meio que em forma de triângulo, sabe? Já deve ter visto em filme. Enfim, contudo, né, o Monteiro Lobato ele tem ali o seu valor para a literatura infanto-juvenil, mas que também traz termos racistas. Então, olha a problemática. Além dele ser racista, além dele viver numa sociedade extremamente racista, porque a abolição da escravatura vem em 1988, perdão, 1888, e Monteiro Lobato nasce pouco antes disso, então ele nasce nesse processo de transição e a gente bem sabe que historicamente não foi assim, abolição da escravatura, beleza, todo mundo tá livre. Não, foi um processo extremamente longo de adaptação e o racismo é um termo muito atual, não é como se a nossa sociedade atual fosse perfeita, o homem contemporâneo ele também tem muitos dos seus erros e ainda é muito racista, ainda é muito misógino e etc. Contudo, quando você trabalha isso com crianças, acaba sendo um termo mais delicado. Por quê? Porque um dos primeiros pensamentos que eu peguei ali na internet, nessa época de cancelamento que a gente vive, é que, pô, vocês vão ficar aí exaltando um cara que é racista, só, tá bom que ele já morreu e tal, mas não dá pra ficar exaltando esse tipo de gente, tá ligado? Ó, sabaco kill nos caras lá, mano. Vamos matar todos esses racistas, fogo nos racistas. Por outro lado, tem a galera como eu que eu acho que a gente tem que pensar melhor como trabalhar e o público com quem trabalhar. Porque, como eu disse, não é como se o racismo não existisse mais. Então, esse tipo de obra vai trazer pra gente debates. Debates que não são de 1888 só, são atuais ainda, aqui em 2021. E você tem ali obras infantis, como As Caçadas de Pedrinho, que usam termos muito racistas também. As passagens ali mais polêmicas são quando o Pedrinho diz que chama a tia Anastácia de macaca de carvão, ou quando a Emília diz que as onças, na hora de atacar, elas vão comer até a tia Anastácia, que tem a carne preta. Então, assim, são coisas bem pejorativas. Além de que eu lendo aqui, eu baixei o PDF, para quem não sabe, do domínio público, tá? Pode baixar gratuitamente. O tempo todo ele cita a palavra negra e preta quando vai falar da tia Anastácia. A gente, enquanto leitor, já sabe que o personagem é um personagem negro. Mas toda vez que vai citar a tia Anastácia é a preta fulana, a negra Anastácia, não sei o que, sempre preta, preta, negra, negra.
isso chega a ser até um pouco cansativo mesmo. E aí veio um processo de uma ONG, se eu não me engano, que tentou, judicial mesmo, tá? Foi pra justiça o negócio, tentando solicitar que existissem notas assim, sabe? Explicando o contexto da época, que são termos pejorativos, e entrou num embate isso. O porquê que eu acho estranho esse caso especificamente? Porque o próprio Caçadas de Pedrinho já tem notas dizendo sobre a caçada e sobre como a onça é um animal em extinção e que não é para caçar, aquilo ali é uma coisa de outros tempos. Então por que não com um irmão cidadão, porque ele tem, né, a outra cor de pele, também não fazer essa mesma referenciação? Ó, isso aqui é um contexto de outra época, um Brasil ainda escravocrata e, sabe, não vamos replicar isso aqui. E aí também a gente entra no contexto de com que público trabalhar e como o professor abordar isso em sala também. Porque eu não tenho só alunos brancos dentro de uma turma onde eu vou fazer eles pensarem alguma coisa. Eu tenho alunos negros que podem se ofender de fato com o que está sendo escrito ali, dependendo do modo como eu for trabalhar. Então a gente entra num assunto delicado. Vamos cancelar o cara? Porra, pra mim é justo. Agora, vamos fingir que isso não existe, que isso é coisa do passado? É menos justo ainda. É menos justo ainda. Não sei se alguém que está aqui assistindo assiste BBB, a gente vem tendo aí alguns embates, coisas que acontecem em forma de brincadeira, que uma pessoa não gosta e tomam proporções. Enfim, eu acho que a literatura, a arte de uma maneira geral, ela serve para esse tipo de coisa. Não só para entretenimento, mas para a gente conhecer. Cara, o Presidente Negro não passa de um documento histórico de uma determinada época. Não passam de um documento histórico. São fatos que já foram vivenciados e que a gente luta ainda hoje para extinguir da nossa sociedade contemporânea. Então, assim, é essa a pauta. O Monteiro de Lobato de fato era racista, suas obras elas trazem termos extremamente pejorativos. Você tem aí o Alfredo Bozzi, quando cita que o Monteiro Lobato ele sempre procura o defeito físico, uma coisa assim, da fisionomia como é que eu vou dizer assim, para impactar de uma maneira ruim, sabe? Ah, ou manco, ou não sei o que, ou... Então assim, você vê lá nos Urupês, né? Mas ao mesmo tempo você tem contos assim que te deixam na dúvida, por exemplo, a Negrinha, que é quase um tom de denúncia dos maus tratos de uma pessoa branca com uma criança negra. Então, essa foi a análise de hoje. Na minha opinião, a gente tem que continuar trabalhando sim, só pensar a melhor forma de trabalhar, porque o racismo não acabou. O racismo está aqui agora, na nossa sociedade. E a gente tem que usar esse tipo de obra, esse tipo de acontecimento, esse tipo de fato histórico para agregar no nosso futuro. Quem estuda o passado tende a não repetir. Então não vamos cometer os mesmos erros. E é isso a análise de hoje. Beijo do Magro.